Queremos, irmãos, falar da palavra do Senhor com a sua ajuda. E para isso, irmãos, vos convido a que abram a vossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Quem não ter Bíblia, ainda assim conseguirá ler, porque temos colocado aqui o texto para vocês. Capítulo 2 do Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 1. Recebam com fé a palavra de Deus, irmãos. Agradeço a oração poderosa do nosso irmão Nelson também. Deus te abençoe, irmão Nelson, grandemente. No nome de Jesus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se deles, ou dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estão ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. A bendita palavra de Deus. Como acabamos de ver, irmãos, 4 homens decidiram levar aos pés de Jesus Cristo um paralítico. Eles, mais uma vez, decidiram. Quão importantes são as decisões na vida. Decidiram alcançar um objetivo. E o objetivo deles, irmãos, não era outro que conseguir que o seu amigo fosse curado por Jesus Cristo. Alguém diga glória a Deus por isso. Irmãos, isto reflete, isto evidencia ou evidência aquilo que a igreja necessita de fazer nestes tempos também. A igreja tem decidido, ainda não sei se na sua totalidade, mas a igreja como um corpo tem decidido, e cada um de nós precisa de decidir no mesmo sentido e fazer o mesmo que estes 4 fizeram pelo seu amigo. A decisão, irmãos, que nós precisamos de tomar é de trazer
aos nossos amigos aos pés de Cristo, para que experimentem a sua presença, para que experimentem a sua bênção, para que as suas vidas, irmãos, sejam resgatadas do poder do pecado, para que as suas vidas sejam salvadas e restauradas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É esta, e não qualquer outra, irmãos, a finalidade da igreja. A igreja tem como missão pregar o evangelho de salvação. A Igreja Assembleia Apostólica, chamada aqui Missão Apostólica de Portugal, existe comigo para exaltar a Cristo, para equipar a igreja e para evangelizar o mundo. Diga comigo, eu existo para isso. Isto foi o que estes 4 amigos pensaram. Os amigos do paralítico, irmãos, empreenderam uma labor não fácil, não simples, como temos lido. A sua tarefa encontrou-se com alguns obstáculos, sendo o primeiro obstáculo o seu próprio amigo que não conseguia caminhar. Eles tiveram que recorrer à sua própria força e carregá-lo na sua maca. Lo tuvieron que llevar en su camilla con sus propias fuerzas. E algo que nos deve chamar a nossa atenção, irmãos, é que eles não se detiveram a calcular o custo pessoal que isso teria. Eu não leio no Evangelho de São Marcos qualquer hesitação, qualquer dúvida, qualquer desacordo entre eles, irmãos, não. Eles apenas pensaram numa coisa, e era alcançar o seu objetivo. Posso dizer que eles estavam focados no que queriam conseguir. Quantos irmãos hoje estão focados aqui no que realmente devem e querem conseguir? Glória ao Senhor, irmãos. Os amigos do paralítico, sem nós saber quem eles eram ou como se chamavam, nos pregam, nos ensinam a nós com o seu exemplo, irmãos, e nos mostram uma coisa muito importante que talvez precisamos de aceitar ainda, e é que para ganhar almas para Cristo, às vezes é necessário fazer grandes esforços. Irmãos, se alguém lhe disse que ganhar almas é fácil, ou era fácil, se alguém lhe disse que trazer qualquer amigo o 26 de fevereiro é tarefa simples, essa pessoa o enganou. Porque não é, irmão. Não é. Às vezes oramos, jejuamos, telefonamos, visitamos, convidamos, fazemos tudo certinho. E ainda assim não funciona. Às vezes, há pessoas, sim, claro, eu vou. Sim, quando 26, e até anotam ali na sua agenda, eu vou estar ali. E essas são as que menos vêm. Sempre têm qualquer desculpa no sábado, na sexta, e não vêm. E ficamos frustrados. É a verdade. Pensamos que temos desperdiçado o nosso esforço. Mas não é assim, irmãos. Alguém louve o Senhor. Há que fazer esforços, irmãos. E não há que cansar-nos. Olha para alguém e diz-lhe, não te canses. Não te canses. Vamos repassar um bocado a história, irmãos. A história é que Jesus chega a Cafarnaum, era a sua sede, o povo à beira do Mar de Galileia, era o lar do Pedro, do André. E Jesus tinha ali
o seu escritório. Ele ficava ali sempre que podia. E encontrava-se ali, irmãos, e é claro, era muito conhecido no povo. Então, quando ele chegou àquela casa que fala Marcos, muita gente chegou também. E chegaram estes 4 com o seu amigo paralítico. Eles tentam para que o seu amigo possa aproximar-se de Jesus. E aqui está o seguinte obstáculo, irmãos, e é que há uma multidão às portas que está criando uma verdadeira barricada humana. Não conseguem entrar por ali. Então, irmãos, como não há maneira de passar entre as pessoas, como não há maneira de chegar até onde o Senhor, estes homens, como podem ver ali na imagem, quebram o teto e baixam o paralítico pelo buraco. No momento em que isto acontece, irmãos, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Eu vou parafrasear as palavras de Marcos. Eu penso que Jesus, nesse momento, tem que ter dito algo assim como: esses sim são amigos. Uau! En Uruguay decimos amigo de fierro. Hay un comercio por allá que dice su amigo de fierro. Percebem, irmãos? Há amigos assim, ainda há, eu acho, que estão dispostos a tudo, irmãos, com tal de ajudar alguém, com tal de manter o compromisso, neste caso que tinham feito com este homem paralítico, irmãos. A Bíblia não fala nada da fé do paralítico, mas fala da fé dos seus 4 amigos. E aqui, num parênteses, novamente vou dizer, irmãos, às vezes as pessoas, para receber um milagre, para obter uma resposta, uma bênção de Deus, precisam de um empréstimo de fé de mais alguém. E neste caso o empréstimo foi dado pelos 4 amigos. Talvez o paralítico também tinha fé, é provável. Mas algo é certo na Bíblia, irmãos, e é que estes homens tiveram a suficiente fé como para não interessar-se no problema do buraco. Irmão Manel, no problema do buraco, no problema do que o dono da casa iria dizer. Quantos donos de casa temos aqui? Gostavam chegarem 4 pessoas e fizessem um buraco no teto da sua casa? Sinceramente, irmão Aleixo, o que é isso? E agora o que vamos fazer? Mas Jesus não olhou com os mesmos olhos do que os donos. Ele olhou com os olhos espirituais. E diz a Bíblia que, vendo a fé deles, falou para o paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. Alguém dê um aplauso para a glória de Deus. Aleluia. Espera aí, não ficou ali, irmãos, mas também o curou da sua parálise e o levantou da sua maca. Aleluia, Deus é bom, irmãos. Até aqui, a parte positiva. Eu gostava de fechar aqui e dizer, irmãos, vamos orar pelos paralíticos que há neste momento ao redor. Mas não quero acabar aqui, irmãos, porque também é uma nota negativa. É a que vem a seguir. Porque no momento em que Jesus cura o paralítico, na verdade um bocado antes de curá-lo, exatamente no momento em que ele perdoa os pecados do paralítico, num novo parênteses teológico desta vez, como para demonstrar que a causa dessa doença, irmãos, estava no pecado da vida dele. É muito provável. Nesse momento em que ele perdoa os pecados do paralítico, irmãos, se levanta, como é de esperar sempre que Deus age, uma controvérsia. E vou dizê-lo mais uma vez. Sempre, repita comigo, sempre que Deus age, levanta-se uma controvérsia. Quantos de vocês têm tido controvérsias com parentes, com filhos, com pais?
Quando uma controvérsia levanta-se, ou se levanta, tristemente, muitos não sabem o que está a acontecer e recuam. E vou dizer, é forte, e vendem a sua alma ao diabo, e traem a Deus, traicionam a Deus, porque não aguentam. Eu experimentei isso imensas vezes, irmãos. Ter uma pessoa pronta para o seu batismo, e a pessoa dizer: eu não posso perder a amizade com a minha família, eu não posso perder a herança. Vamos, porque o dinheiro também move muito. Estávamos na convenção geral do ano passado, em novembro, nos Estados Unidos, e um missionário da nossa igreja partilhou conosco, já voltei a esquecer o país, Bangladesh? Missionário em Bangladesh partilhou conosco que lá, irmãos, nesse país muçulmano, quando um irmão decide batizar-se no nome de Jesus Cristo, ele perde todos os seus direitos como cidadão. Ele tem que renunciar à sua identidade, ele tem que renunciar a ter um passaporte, ele tem que renunciar aos seus direitos de saúde, ele tem que perder o seu direito a ser enterrado, irmãos. Não consegue ter um lugar, um cemitério onde repousar em caso de morrer. Perde todos os seus direitos. Melhor dito, deixa de existir para o governo por ter aceitado a fé em Jesus Cristo. Porque quando Deus age, levanta-se uma controvérsia. Seja do governo, seja das autoridades, seja dos religiosos, que vocês podem ver estão ali no primeiro plano junto ao paralítico. Quem são esses que estão ali vestidos estranhamente? São os religiosos, fariseus, saduceus e outros feios, que não estão ali, irmãos, para ouvir a Jesus, para receber a mensagem de salvação. Estão ali para criticar tudo o que Jesus fazia. E todo o Evangelho é uma longa história de discussões com eles. Por tudo discutiam com Jesus, por tudo acusavam a Jesus, tentavam levá-lo preso, etc. Não tenho tempo de falar da perseguição deles, mas se manifestou isso, irmãos, que nos leva, e apenas agora vou dar o título do sermão, ao problema das telhas. E a explicar, irmãos, se me permitem, talvez 10 minutos, vou explicar por que o problema das telhas não é apenas o problema daqueles homens há 2000 anos, é também o problema da igreja neste tempo. Não é apenas o problema dos religiosos que estão lá fora, é também o problema dos religiosos que estamos cá dentro, eu incluído. E ninguém disse amém. Pastor está a dizer que eu sou um problema, que eu tenho um problema, que a religião é um problema. É isso mesmo, é o que estou a dizer. Se não fosse assim, eu não falaria de arrancar telhas. E teremos que arrancar telhas, irmãos. Embora alguém diga, não entendo, agora vai entender, irmãos. E vai entender porque vou dizer assim: na igreja falamos de evangelismo, na igreja falamos de ganhar amigos, na igreja falamos com paixão de salvar almas, de batizar pessoas, de fazer discípulos, de ser uma bênção para a nossa comunidade, irmãos. Falamos. No entanto, sejamos honestos, irmãos, muitas vezes resulta difícil conciliar as nossas palavras com os nossos atos. Não sei se se diz igual, há uma dicotomia, se diz igual. É a palavra das aritméticas. Uma diferença, pronto, para que se entenda melhor. Não há uma coerência entre o que falamos, o que cremos e até ensinamos e o que praticamos, o que fazemos. Irmãos, se a ação é fruto de uma convicção, se pelos seus frutos
disse Cristo, os conhecerão. Então, hoje, 19 de fevereiro de 2023, há uma conclusão que devemos tirar. E é inevitável tirá-la, irmãos. E a conclusão é que, em muitos casos, nós não sentimos nem o mais mínimo interesse pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. E, paralelamente, essa falta de interesse, nós temos recheado, nós temos ocupado o lugar desse interesse, dessa paixão, que deveria estar ali e não está, pelo menos não no grau necessário, com religião. Tentamos rechear, tentamos substituir, mas nunca conseguimos. Porque não há religião suficiente no mundo, irmãos, para substituir a paixão por aquilo que Jesus sentiu paixão. E por aquilo que Jesus sentiu paixão foi pelos pecadores. Eu não vejo a Jesus no Evangelho nas sinagogas e no templo, e nas sinagogas. Eu vejo a Jesus, a grande maioria das vezes, com os pecadores. A jantar com eles, a comer com eles, a caminhar com eles, a orar por eles. Os fariseus insultavam, desprezavam a Jesus e punham títulos para ele. E um dos títulos favoritos deles era amigo de pecadores. Mas, sem sabê-lo, estavam a elogiá-lo. Jesus não negava, Jesus não rejeitava, ele aceitava e dizia: sim, sou amigo de pecadores, porque os sadios não precisam médico, são os doentes os que precisam médico. Porque não tenho vindo a chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Sim, sou amigo deles. Fecha os teus olhos e diz: és meu amigo fiel. Porque somos pecadores. Mas nem isso consegue afastar Jesus de nós. Nem trava, nem obstaculiza a sua amizade conosco. Obrigado, Cristo. Mas nós, irmãos, quisera dizer outra coisa, mas tenho que dizer o que é. Nós não. Nós não. Não como Cristo, irmãos. Nós temos entronizado, nós temos colocado no trono a nossa religião, o nosso sistema, as nossas ideias, as nossas tradições, a nossa cultura, que na verdade sociologicamente é uma subcultura dentro da grande cultura que nos rodeia. A subcultura da igreja chegou a ser para nós o propósito mesmo de tudo o que fazemos, quando não é assim. Não confundamos, irmãos, o fim com os meios. São apenas meios. Isto que fazemos, o que costumamos, etc., irmãos, são apenas meios. E às vezes, nem sequer isso. Às vezes, como nesta história, irmãos, são obstáculos. A religião, a tradição, a metodologia e tudo o que nós dominamos muito, pelo menos aqueles que temos um bocado mais de tempo aqui, irmãos, converte-se ao fim num obstáculo, num grande obstáculo, numa grande barricada que impede as pessoas de vir a Jesus. E não me refiro ao diabo. Nós gostamos de, voy a decirlo en español, endilgarle todas as culpas al diablo. Desfrutamos muito de culpá-lo a ele por todo o fracasso da igreja. Irmãos, vou dizer assim, é verdade, às vezes o diabo faz as suas coisas, mas na maioria das vezes o principal obstáculo para que as almas se salvem, põe a sua mão aqui, eu vou fazer também, é este. Nós tínhamos um bispo, diretor de missões mundiais, que sempre dizia, sempre, a obra de Deus cresce não graças a nós, mas
apesar de nós. Apesar de nós. Porque nós, no lugar de ser pontes, no lugar de ser caminho aberto para as pessoas, somos barreiras, irmãos. Obstáculos. Eu sei que esta não é uma mensagem para dançar, não é uma mensagem assim, mas precisamos de ouvi-la, irmãos, porque neste sistema no qual estamos submersos de adoração, oxalá que fosse somente adoração a Deus, mas é adoração de muitas coisas que não merecem ser adoradas. Adoramos telhas também. O que representam as telhas, pastor? Pois, eu chamo de telhas tudo aquilo que fazemos, irmãos, as nossas atividades, os nossos projetos, as nossas ideias, falando em termos corporativos, mas também em termos pessoais, o nosso conforto, a nossa segurança, o nosso calendário pessoal, as nossas metas. O que quer dizer, pastor, que isso não temos que fazê-lo mais? Sim, há que fazê-lo, irmãos. As telhas são importantes também. Elas, pois, não temos telhas aqui, mas imaginemos que temos. Nos protegem do sol, nos protegem da chuva, nos protegem do frio. Está bom ter telhas sobre nós. Mas não são o mais importante. O mais importante, o problema das telhas ocorre na igreja, irmãos, quando damos tanta importância ao que se faz e diz aqui, ou o que fazemos lá e dizemos lá, que lhe damos as costas aos necessitados que estão fora. E isto é muito grave. Não interessa se estamos acostumados a agir assim, a pensar assim. Isso não faz com que deixe de ser grave. É grave ante os olhos do dono da vida. É uma alteração que não devemos aceitar. É uma inversão de valores, já nem uma perda. É uma inversão total de valores. Segundo a qual, irmãos, agora não são as pessoas, não são os pecadores, não são os que estão condenados ao inferno, são as nossas telhas mais importantes do que tudo. Me perdoam, mas essa é uma forma muito refinada de idolatria também. Não são ídolos visíveis, mas são ídolos. O apóstolo João falou em guardar-nos dos ídolos. E às vezes não temos imagens, nem estátuas, nem fotografias de santos, mas temos um ídolo aqui dentro de nós. E o meu conforto pessoal converte-se no ídolo que eu adoro cada dia. Eu não vou sair da minha comodidade, se diz. Eu não vou deixar aqui o meu abriguinho, eu não vou sair para gastar, segundo eu, do meu precioso tempo com aquela pessoa. Ela talvez nem vai querer vir à igreja. Ninguém diz amém, mas é como pensamos muitas vezes, irmãos. O problema das telhas ocorre, irmãos, como me aconteceu numa das igrejas que o Senhor concedeu-me pastorear há alguns anos para trás. Estávamos a duplicar a membresia cada ano. De 20 para 40, de 40 para 80 e assim. E chegamos a um ponto, não me lembro agora, de 100 e qualquer coisa de membros na igreja. E ficamos estanhados ali. E batizávamos, mas perdíamos. Batizávamos, perdíamos. Ou não batizávamos e perdíamos igual.
E eu estava muito preocupado, irmãos. E um dia, como estou a fazer ultimamente aqui também, cheguei por volta de 2 horas antes do serviço do domingo. Não havia ninguém na igreja. Minha família ficou em casa para chegar numa segunda viagem. E eu, sozinho ali no santuário, no altar, na minha cadeira que estava ali, comecei a orar e a pedir ao Senhor, não uma explicação, porque Ele não tem que dar qualquer explicação aos seus filhos, mas sim pedir ao Senhor que me ensinasse o que estava errado, o que tínhamos que mudar, o que tínhamos que fazer, para que essa estagnação, irmãos, não continuasse e conseguíssemos retomar a senda do crescimento e de tudo o que tínhamos visto nos anos anteriores. Quando de repente, irmãos, alguém diga de repente, talvez hoje é um de repente para esta igreja. O Senhor, e foi a primeira vez e até agora a última, me tirou do meu corpo, irmãos. Eu já partilhei este testemunho com outras pessoas. Eu fiquei ajoelhado no altar, mas o meu corpo foi para fora da igreja. E nós tínhamos uma recepção fora do santuário. Junto às escadas, estávamos num segundo andar. E o Senhor colocou-me ali, nessa recepção vazia. E eu fiquei a observar e não havia ninguém. Eu estava a orar lá, mas o meu espírito estava parado ali. Quando de repente eu vi barulho nas escadas e gente começou a subir e a chegar. E vinham assim, irmãos, elegantes, irmãs, irmãos. Eu soube que eram irmãos, não consegui ver rostos, mas eram irmãos. Mas chamou a minha atenção, irmãos, que tendo uma porta aberta mais larga do que essa, ninguém entrava. E eu estava num extremo da recepção a olhar para a porta do santuário e olhava que cada um que chegava ficava em pé ali, a dar as costas para mim, a olhar para dentro do santuário, um santuário para 500 pessoas. Mas ninguém traspunha a porta, ficavam ali. E continuavam a subir pelas escadas e continuavam a ficar ali em pé. Eu pensava, por que não entram? Então disse, na visão, nessa experiência, nesse êxtase, eu vou entrar. E disse, com permisso, com licença, irmãos, eu quero entrar. E tentava, irmãos, mexer alguém, mas ninguém se mexia. Estavam todos assim, cotovelo com cotovelo, bem apertados, e ninguém se mexia. E eu comecei a desesperar-me, porque eu queria entrar no santuário. Visto que ninguém estava interessado em entrar, eu tinha interesse em entrar, mas não me deixavam. E depois de lutar alguns minutos e não consegui entrar, o Senhor me regressou para o altar e me disse, já tens a tua resposta. E percebi, irmãos, que o problema pelo qual a igreja tinha deixado de crescer, já entenderam, verdade? Era que tínhamos imensa gente a estorbar na porta. Não literalmente, irmãos, é claro, mas com atitudes, com ideias, com preconceitos, com prejuízos, com tantas coisas, irmãos, que cabem dentro deste universo chamado ser humano, irmãos, que nós às vezes nem imaginamos que estão ali, mas estão, e precisamos de uma visão espiritual para perceber que precisamos tirá-las dali e permitir ao Espírito Santo voltar a entrar e renovar a nossa paixão e o nosso amor pelos perdidos, que são a missão da igreja, que são a prioridade da igreja, que são a razão pela qual existimos. Nos sentimos importantes e com direito de estar elegantemente vestidos neste lugar, como se fôssemos donos, e não somos. Não somos. Somos apenas beneficiários temporais, irmãos. A obra não é nossa. A igreja não é nossa, a igreja existia antes do que nós, continuará a existir se nós chegamos a ir embora daqui, irmãos. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da igreja, Ele é o salvador das almas. E Ele merece que nós façamos o melhor para honrar o propósito pelo qual Ele veio e deu a sua vida na cruz do Calvário. Alguém glorifique o nome de Jesus Cristo.
Mas, irmãos, damos tanto valor a coisas que não têm valor. Damos valor à ordem. Eu sou um deles, eu gosto da ordem. Olha que até há marquinhas ali no chão para que as cadeiras estejam no seu lugar. Tenho genes alemães, irmãos. Mas isso não é o que tem mais valor. Eu reconheço. Damos mais valor ao plano, o que há que fazer, que automaticamente, irmãos, deixamos de otorgar, de dar valor àquilo que realmente tem valor, que são essas vidas, irmãos, que estão destroçadas lá fora. Quantos conhecem uma ou duas vidas destroçadas lá fora? Quantos conhecem 2 ou 3 cativos de Satanás que estão desesperados por libertação neste momento? Alguém diga amém. Ali é que está, irmãos, a prioridade. E não nas coisas, e não nas ideias, nos projetos e tantas coisas, irmãos. Feche os seus olhos se deseja, se quer realmente ver vidas restauradas, se quer ver corações restaurados na presença de Deus. Feche seus olhos e está disposto também a fazer o esforço necessário, se está disposto a pagar o preço, porque isso custa, irmãos. Eu não estou a enganá-lo, custa muito. Custa jejum, custa oração, custa perseverança, custa desilusões. Mas são riscos que há que correr e que sempre têm valido e valerão a pena, irmãos. Porque se trata de alcançar pessoas para Cristo. Jesus Cristo próprio disse que não existe tesouro neste mundo que possa igualar-se, que possa comparar-se com o valor de uma só alma. Portanto, qualquer risco vale a pena, irmão. E não podemos permitir, diga, não posso permitir, o problema das telhas na minha vida. Eu não estou a pedir-te que prestes contas pelo teu cônjuge, pelo teu irmão, pela tua irmã, não, por ti, apenas por ti. Porque Deus pedirá contas a cada um do que tem feito, do que tiver feito. Mais uma vez, não posso permitir que o meu conforto, que o meu plano, que as minhas necessidades, haverá que estudar se são realmente tantas necessidades, ocupem um lugar mais importante, o lugar que lhe pertence a Deus e a sua obra, a Deus e a sua igreja. Que estas coisas pessoais, irmãos, ocupem o meu coração no lugar das necessidades das pessoas que me rodeiam. Não posso permitir isso. Porque então estou a permitir-me ser um cristão que vive para si próprio, para si mesmo. E vou colocar muitas aspas na palavrinha cristão ali, porque se é cristão, não pode viver para si mesmo. E se vive para si mesmo, então deixou de ser cristão. Ponto. E não ofereço desculpa. É uma contradição em si mesmo, irmão. Se é cristão, não é egoísta. Se é egoísta, sabes no que eu penso quando estou a dar boleia? Quando estou a ir e vir e chegar e voltar a sair e assim. E às vezes falo com o Ezequiel, e às vezes falo com o Manuel ou com o Estevão e lhes ensino que somos servidores de Jesus e dos irmãos. E que o que estamos a fazer é ganhar um bocadinho mais de galardão no céu. Porque fomos colocados para servir, irmãos, a outrem e não a nós próprios. Ou por acaso Jesus não veio para isso mesmo? Para que veio o Filho do Homem? Alguém diga, irmãos, para servir. Alguém diga, para servir. Mais forte, para servir a outros e não a si mesmo. Diga-me uma só vez que Jesus serviu-se a si mesmo.
nem no deserto, durante o jejum de 40 dias. Satanás quis. Diz para as pedras que se convertam em pão. Ele poderia ter servido a si próprio. Tinha poder, tinha direito, 40 dias sem comer. Na mente dele, humana também, porque ele era humano também, pode ter dito, eu tenho direito de comer agora, já tenho fome, são 40 dias. Mas não. E o irmão Nelson disse as suas palavras: não apenas de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Prioridades. Não podemos ser cristãos centrados em nós próprios. É uma questão de centro. Ao redor de que está a girar a tua vida? Do teu trabalho? Das tuas compras? Do teu orçamento mensal? De quê? Não. Em espanhol, irmão, isso tem um substantivo. Mateus 6,33. Acho que em português não existe. Diz añadidura. Existe mais na Bíblia, né? Porque ali, na versão portuguesa, diz: serão acrescentadas tais coisas, que é abrigo, mantimento, etc. Mas em espanhol eu gosto porque é um substantivo, diz añadidura. Há pessoas lá em outra igreja, oxalá que aqui não, que somente servem a Jesus, vêm a Jesus, vão para já, para lá, vêm para cá, mas não estão detrás do reino de Deus, estão detrás das añadiduras, como aqueles que foram nas barcas para o outro lado do mar. E Jesus leu o seu coração, porque Jesus conhece o coração de cada um. Irmãos, para que esconder-nos dele? Ele sabe o que está aqui adentro. Vocês vieram porque eu multipliquei os pães e os peixes. É por isso que estão aqui. Não vieram para ouvir-me, não querem arrepender-se. Leia Mateus 8, 9. Ali está. Acréscimo. Obrigado, Ezequiel. Não devemos servir Jesus pelos seus acréscimos, mas devemos confiar que Ele não nos desamparará, que Ele cuidará das nossas necessidades e que Ele acrescentará de facto muito mais do que nós tivéssemos ganho se fôssemos detrás dos acréscimos, que se o servimos a Ele com coração sincero. Ele vai multiplicar, irmão. Dice, Ele vai multiplicar e até 100 vezes mais nesta vida e mais além desta vida. Nos dará o seu galardão e a vida eterna. Diga-me se nós não servimos um Deus generoso, um Deus bom, um Deus justo. E a minha família e eu somos testemunhas. Um parênteses, não é uma reclamação. Antes de sentir inveja pelas bênçãos que Deus dá aos seus servos, pensa o que eles terão feito certo para ter recebido essas bênçãos. É melhor pensar assim. Antes de criticar, antes de sentir inveja pela prosperidade do teu irmão, é melhor perguntar: Senhor, o que tenho que fazer eu para alcançar o que tu lhe concedeste alcançar a ele? Não será melhor? 2 améns. Por quê, irmão? Porque no contrário, tu irás converter-te inevitavelmente num ladrão de bênçãos. Quererás alcançar aquilo, mas não pelo caminho legítimo, que é o que muitos tentam. Tentam usar a igreja, tentam usar o caminho ministerial, etc., para alcançar aquilo que não ganharam. E não estou a dizer que aqueles que conseguimos é porque o ganhamos, porque também não merecemos. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Mas não tira o facto de que é um caminho certo. E há outros que não são. E talvez por isso, saí das minhas notas, é que Paulo reclama aos coríntios que corram, mas que corram legitimamente. O que para nós nesta tarde significa fazendo o que para Deus é prioritário. Não há atalhos. Eu gostava de dizer-lhes por aqui é mais fácil. Existe um só caminho, chama-se obediência.
E obedecer, irmãos, é dar importância àquilo que tem importância. É amar o que Deus ama. Já vos disse que Deus ama. É aborrecer aquilo que Deus aborrece. Já vos tenho ensinado o que Deus aborrece. É ter o coração de Deus. Alguém levante as suas mãos e diga: eu quero ter o teu coração, Senhor. Eu quero colocar o meu coração onde tu, Senhor, o tens. Sabes onde está o coração de Deus? Nestas horas deste domingo, irmãos, lá no hospital. Lá na clínica mental. Lá na clínica de desintoxicação. Lá, irmãos, no funeral de alguém. Com um monte de pessoas a perguntar o significado da vida nesse momento em que estão a enterrar alguém. Outro parênteses, vocês sabiam que há igrejas, e eu penso que aqui em Portugal também, mas pelo menos lá na Sudamérica e lá na Norte-América eu sei, até com nomes, igrejas, que todos os dias têm pessoas que leiam notícias fúnebres, se diz? Posso sentar um bocado, irmão? Estou muito cansado. Quero acabar, então preciso descansar. Não sei já tenham comigo? Falta meia hora ainda. Não, faltam 5 minutos. Vocês perguntarão: e que fazem irmãos lendo notícias fúnebres todos os dias? Alguém sabe? Para ir pregar o evangelho a esses lugares. Esperam na porta, às vezes atrevem-se e entram e começam. Porque está demonstrado, irmãos, que o melhor momento numa vida para pregar-lhe as boas novas de salvação é o momento quando as pessoas tomam consciência, pode ser em espanhol, de lo pasajera que es la vida. Passageira. Do fútil que é. Do breve que é. Quando estão ali ao pé do caixão, é que pensam: eu vou para aí também. E nesse momento chega um cristão, uma cristã, cheio do Espírito Santo, e fala: nós procuramos nas praças, nos parques, quando as pessoas estão a fazer desportos, nem querem ouvir, estão alegres, estão com boa saúde, não estão despertas, mas nesse momento a consciência desperta. Numa cama de hospital, a consciência desperta. No momento em que os efeitos da cocaína esgotam, desaparecem, a consciência desperta e a pessoa diz: tem que haver algo melhor para mim na vida, eu posso achar algo talvez. E chega um cristão e fala de Jesus para ela, irmão. Mas tudo começa ali, nessa cadeira onde tu estás sentado. E no despertar dos cristãos, há o interesse maior do que os nossos próprios interesses, e é o interesse de Cristo. Qual é o interesse de Cristo? As almas perdidas. Alguém diga: eu tenho interesse. E diga: vou ter mais interesse. Porque, irmãos, se não for assim, disse Charles Spurgeon: se tu não tens qualquer desejo de que outros sejam salvos, então tenha certeza de que tu mesmo não és salvo. Estás em escuridão. A luz de Cristo está desligada. Não és salvo. Pastor, eu venho à igreja, sou fiel. Não interessa. Jesus não mandou isso, irmãos. O apóstolo recomenda, o apóstolo diz: congreguem-se, muito bem, façam isto, aquilo, santidade exterior, paguem aquilo, tragam aquilo outro, tudo bem, irmãos. Mas o que Jesus mandou? Pergunto, o que Jesus mandou? Vão e façam discípulos. Custa fazer discípulos, Isabel?
ela sabe. Até dá mais aulas do que eu. Ali está, cada terça, cada quarta. Os meus filhos, outros irmãos aqui também. Custa, irmãos. Ver que as pessoas não mostram interesse, que não crescem, que nem decoram o texto-chave. Não há qualquer interesse. Hoje é uma época difícil, irmãos, para a pregação do Evangelho, mas também não interessa. A nossa missão é pregar, a nossa missão é ensinar, a nossa missão é difundir, é espalhar, é anunciar, é advertir que Cristo vem. Alguém diga: Cristo vem. Se Noé pode, irmãos, se Elias pode, se Estevão pode, se Paulo pode, nós também podemos. Ou por acaso o mesmo Deus que esteve neles não está em nós? Alguém diga: Deus está comigo. Alguém diga: Deus está conosco. Oh, irmãos, não comeram mesmo. Não sei se dar parabéns ou... Já vou acabar. Diga amém aquele que quer ouvir a última verdade. Pois, talvez a última. Se o Espírito Santo diz outra coisa, será a penúltima. Mas pelo menos para mim a última, irmãos, é esta. Aqueles 4 homens tinham um tesouro que nós, lamentavelmente, temos perdido. E vão repeti-los comigo, vão escrevê-los aqueles que desejarem. Compromisso e certeza. Compromisso e certeza. Compromisso, irmãos, porque não abandonaram o seu amigo. Sejamos sinceros, irmãos, quantas vezes temos abandonado os nossos amigos? Temos desistido deles. Alguém diga amém. Eu vou dizer amém. E certeza, irmãos, porque foram até Jesus, convencidos de que Jesus faria caminhar ao seu amigo, como aconteceu mesmo. Pois nós devemos ter o mesmo compromisso e a mesma certeza do que eles, irmãos, hoje. Pode dizer hoje, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje e por todo o sempre. Jesus não mudou, irmãos. Nós é que mudamos e precisamos voltar para Ele. Jesus continua a curar, alguém diga amém. Jesus continua a salvar, alguém diga glória a Deus. Devemos acreditar nisto, irmão. Alguém diga: eu acredito. E devemos agir em consequência, irmãos, porque não existe fé sem ação. Não existe fé sem obras. Já vos falei antes, acho que foi no ano passado, de aquele inquérito, irmãos, no qual milhares de pastores responderam, segundo eles, quais os 10 principais problemas da igreja hoje. E a maioria deles pus no topo da lista, primeiro na lista dos problemas que eles consideravam como os piores, o mais grave de todos, que é a falta de compromisso dos irmãos. Ou seja, o principal problema não está lá fora, não está com a agenda da igualdade de gênero, não está com o diabo, com a bruxaria. O principal problema está dentro da igreja e é a falta de compromisso. Qual é o segundo problema que eles escreveram ali, irmãos? A perda da paixão dos irmãos. Aliás, a perda de interesse pelos perdidos. Então eu convido-te neste momento a refletir um bocado, irmão. Qual o teu nível de compromisso com esta causa de salvar almas? Porque como ouvimos a uma irmã que falou aqui, dizer, irmãos, quando recebemos a Cristo na nossa vida, não foi pelos acréscimos, foi para servi-lo. Entregamos a nossa vida a Cristo para tornar-nos parte funcional da sua igreja e não, peço desculpa, num adorno como estes aqui, irmãos. Paulo diz, e a Paulo gostava-lhe muito de usar
o adjetivo todos. Constantemente aparece aí a palavra todo, todos, tudo, todas. E numa das suas cartas diz: todos nós somos embaixadores da parte de Cristo, porque Jesus nos deu a todos o ministério da reconciliação. Ali em Queluz, ali em Massamá, aqui em Trajouce, lá em Cascais, lá em Mafra, lá em Mercês, lá em Montijo, lá em Terceira, lá em Agualva Cacém, lá onde for, irmão, em Rinchó aproximamente. O que há, irmãos, são embaixadores de Cristo, são reconciliadores de Jesus, das almas perdidas com Jesus. E isso somos. Já vou acabar, não engano, mas vou dizer: os embaixadores perdem coisas, deixam atrás coisas, perdem da sua cultura, da sua família, muitas coisas. Têm que aprender um novo idioma. Digo ou não digo, irmãos? Tenho que ser honesto, irmãos. Este não é para os portugueses, nem para os cabos-verdianos, porque eles aprendem o português na escola. Pronto. É para os que viemos de outras partes. Temos que falar bem o português, irmãos. Insisto, desde o ano 2017, insisto, que uma das evidências do nosso compromisso com Deus é aprendermos a língua do país onde estamos. Como vamos ganhar almas se não falamos a língua deles? Ponha a Bíblia em português sobre a mesa. Eu dei este conselho a muitos irmãos. Comece a ler, deixe de falar tanto com os parentes em espanhol, em quem sabe qual língua. Aprenda português, irmão, no nome de Jesus Cristo, aprenda. Ainda não me ralei, irmão, somente estou a refletir sobre o que acabo de pregar. Vou acabar. Se não falamos, como vamos convencer alguém? Como ouvirão se não entenderem? Ponto. Não estão mal comigo, irmãos? Ninguém se ofendeu? Olhem só para essa lista, irmãos, de telhas ou de coisas que estão escondidas ali. E são muitas mais: apatia, indiferença, frialdade ou frieza, preconceitos, carnalidade, mesquinhez, religiosidade, presunção, áreas de que somos melhores, qualquer coisa. Não, irmãos. Eu falei com alguns líderes nestes dias sobre uma definição excelente de evangelismo. E lhes disse: sabem o que é evangelismo? É um mendigo dizendo a outro mendigo onde ele achou pão. Não somos melhor. Apenas tivemos a benção de achar pão, mas seguimos sendo mendigos que dependemos de Deus e que devemos ensinar a outros a depender de Deus também. Portanto, devemos arrancar, irmãos, essas telhas, livrar-nos de tudo o que está a esconder debaixo, essas coisas tão horríveis que escondemos com programas de 28 dias de jejum. Tudo bom, com belos cânticos, etc, etc, irmãos, com agendas, com conferências para tais. Tudo bom, irmãos, mas era a penúltima verdade, porque aqui vem a última, irmãos. É verdade, vou reconhecer uma coisa: o tempo é difícil. Nem todas as pessoas que vão embora da igreja, ou que não voltam, que não querem vir, é culpa nossa. Há livre-arbítrio, há pecado, etc. Há fatores alheios às nossas forças. Há pessoas, está a ser gravado, mas vou dizer, insuportáveis lá fora também. Mas cá dentro também. Às vezes. Defeitos temos todos, na verdade. E há pessoas, irmãos, que provam a paciência, e há pessoas que são muito difíceis de amar.
Mas alguém reconhece, eu também sou difícil de amar. Sejamos sinceros, irmãos, na verdade. Mas isso não apaga este facto, irmãos. E é que Jesus igualmente amou a todos. Amou ao ladrão na cruz. O pior da sociedade estava ali pendurado. Jesus o amou. Jesus amou ao traidor. Jesus amou a Judas. Ou não? Partilhou com ele a última ceia. Um coração assim. Alguém diga, eu quero ter o coração, Senhor. Tão bom. Ele amou, irmãos, e segue a amar. É por isso que estamos cá, porque Ele nos ama, sem ser merecedores. Porque Jesus não tem problemas com as telhas. Nós é que temos. Ele não tem problemas com as prioridades. Ele tem sempre as suas prioridades bem ordenadinhas. Nós é que temos, irmãos. Oh, irmão, eu não quero ser um religioso como tantos. Eu quero amar. Diga comigo, eu quero amar. Porque, olha, irmão, se não amo ao meu próximo, se não amo ao meu vizinho, esse que não cumprimenta, esse que faz barulho nas sextas à 1 da manhã, se eu não amo, não é certo que amo a Jesus, não é verdade. Acreditas? Temos que estar dispostos, irmãos, a arrancar estas telhas. Se é necessário, se for necessário, tirar o teto inteiro, demoler, irmãos. Estou a falar da nossa vida. E começar de novo. Começar de novo. Estou a lembrar-me das epístolas de Paulo novamente, porque na maioria das suas epístolas é do que ele fala. Deixou tudo. Ele tinha um alto nível social, alto nível econômico, tinha tudo. Era candidato ao Sanedrino. Deixou tudo. Ele até teve que fazer tendas com as suas mãos para poder comer. Lhes disse aos coríntios, teve que fazer tendas porque nem se lembraram de ajudá-lo. Têm ouvido os devocionais que partilhamos nestes dias, irmãos? Sim? Estão a vê-los? Olhem que dá imenso trabalho colocá-los. Vejam-nos. São muito bons, irmãos. E Paulo fala do preço que pagou. Quem é que está disposto a pagar algum preço também? Pode levantar as suas mãos? Nos aprontamos para orar, irmãos. Mas vou cravar a última espada no teu coração. No teu velho coração, no meu velho coração. O coração de carne que Jesus não quer. Porque Ele quer um coração espiritual. Dietrich Bonhoeffer, um filósofo cristão alemão que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Morreu preso pelas suas ideias. Por ter manifestado oposição às ideias do governo do Hitler. Desde a cadeia ele escreveu isto. Escreveu imensa coisa, mas ele disse, a igreja só é igreja quando existe para os outros. E não precisa qualquer explicação. Quantos querem ter uma verdadeira igreja aqui, irmãos? Pois, uma verdadeira igreja está feita de verdadeiros cristãos. É por isso que eu parafrasei ao Bonhoeffer e escrevi, pois se a igreja só é igreja quando existe para os outros, então o cristão só é cristão quando vive para os outros. Gostavas de ficar em pé, irmão? Se queres ficar sentado, está bom. Se estás fraco, está bem. Mas o importante é que me ajudes a orar neste momento.
que junto comigo le digas ao Senhor qualquer palavra. Talvez, perdoa-me, Senhor. Oh, tengo que hablar en español, hermanos, lo lamento. Por ser tan quejoso, por ser tan gruñón, individualista. Perdónanos, Señor. Por sacralizar las tejas. Perdóanos, Senhor, por olhar sempre para nós próprios, para o meu problema, para a minha necessidade, para o que eu quero, para o que eu preciso, Senhor. Perdoa-me, Senhor Jesus Cristo. Eu quero mudar, Senhor. Quero mudar, Senhor. Deixar de ser, Senhor, um cristão utilitário, focado nos resultados que quero obter, focado nas bênçãos imediatas que quero alcançar, Senhor, para continuar a alimentar este homem, esta mulher. Eu agradeço-te, Senhor, pela tua palavra que me tens permitido ouvir, Senhor, nesta tarde. Pode ser que todos oremos, irmãos, neste momento? Esta natureza, Senhor, resiste, não quer aceitar, Senhor, mas sei que é mister aceitá-lo. E é que terão que ocorrer mudanças, Senhor, na minha vida, no meu calendário, nos meus hábitos cotidianos, Senhor. Até daquilo, Senhor, que eu penso quando acordo. Porque o que está no meu coração, Senhor, é o que sobe aos pensamentos nesses momentos. Muda-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Eu já quero parar de viver para mim, e para mim, e para mim, e para os meus. De olhar para dentro. E começar, Senhor, a olhar para mais além da janela da minha casa, a ver, Senhor, que o mundo, Senhor, está em grande necessidade. Que o mundo inteiro está a derrubar-se, Senhor, nessa queda moral, social, espiritual. Que é uma grande crise, Senhor, que não para de intensificar-se, de fazer-se maior. E que eu, Senhor, tenho respostas. Que eu tenho verdades, Senhor, que as pessoas precisam de ouvir, meu Deus. Não posso escondê-las debaixo de telhas. Não posso continuar, Senhor, a negar-lhes
aquilo que elas, a gritos, Senhor Jesus, estão a pedir. Desperta, Senhor, os nossos corações. Desperta, Senhor. Desperta, Senhor, a nossa igreja. Oh, aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Pensamos, Senhor, que automaticamente que fomos batizados, Senhor, e concluímos qualquer estudo, nos convertemos em cristãos. E não é mesmo assim, Senhor, não é assim. Porque cristão é ser como Cristo, é ser como Tu, é andar como Tu andaste, é falar como Tu falaste, é viver, Senhor, para os outros como Tu viveste. Eu sei, Senhor, todos cá sabemos que Tu estás desejoso de operar em corações, de manifestar a Tua glória, Senhor, nas suas vidas, de produzir, Senhor, mudanças definitivas, dramáticas, Senhor, em muitas almas, em muitos lares, que Tu tens imenso povo, Senhor, neste país, nesta nação. Mas também, Senhor, devemos reconhecer que temos estorvado, Senhor. Mas não continuará a ser assim. Levantamos as nossas mãos e começamos a declarar as grandes coisas que Jesus irá fazer nos próximos dias. Volto a dizer, Ele é o mesmo de ontem, não mudou. Ele é quem lhe disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a palavra de Deus diz que o paralítico nesse momento levantou-se, irmãos, e tomando logo o leito dele, saiu em presença de todos, dos inimigos também saiu. E diz que todos se admiravam e glorificavam a Deus. Aleluia. Mais uma vez, começa a declará-lo, irmãos. Isso é o que irá acontecer. O Deus dos milagres ainda está na sua igreja. Jesus, irmãos, ainda está conosco. O que precisamos? Unir-nos, irmãos, como aqueles 4 homens. Se verdadeiramente queremos salvar mais pessoas para Cristo, precisamos de unir-nos e arrancar telhas, irmãos. Oh, aleluia, aleluia. Glorifique a Deus, irmãos, porque esta cidade, porque esta região da Grande Lisboa, porque este país, irmãos, também se maravilhará, também glorificará o nome de Jesus Cristo pelo que Ele fará através de nós. Oh, aleluia! Mas o compromisso, mas a certeza, mas o fardo tem que vir sobre nós primeiros. Quem é que aceita isto nesta tarde? Aleluia, eu já tenho a Isabel aqui no altar, haverá mais alguém. Há pouco espaço, irmão. Se for necessário, irmãos, tiramos essas cadeiras. Mas venham, venham, venham a receber o fardo de Jesus. O fardo de Jesus. Eu vou orar novamente para que o recebas. Ven para receber. Pasa si quieres recibir esa carga por los perdidos. Esa certeza, ese compromiso
con aquellos que vagan allí afuera sin Dios y sin salvación. Si tienes ese deseo, si estás dispuesto, dispuesta a ser uno que arranque Texas. Aleluya, aleluya. Este es un lugar para ti. Este altar está abierto no nome de Jesus. Para que já nada na tua vida impeça que outros cheguem a Cristo. Sim, Jesus. Começa a falar, começa a orar. Começa a dizer: Senhor, eu estou disposto a carregar a mais alguém. Oh, aleluia, eu estou disposto a esforçar-me, Senhor. Mais do que até aqui tenho feito, Senhor. Eu quero, Senhor, fazer o que tu fizeste. Adorem, irmãos. No nome de Jesus. Yo quiero ser un paso de tu